Olá pessoal, eu sou a Giesta, sou acadêmica do curso de pós-graduação em Biodiversidade da FURB e eu vou apresentar para vocês uma aula como um pré-requisito da matéria de estágio do curso. E a gente vai começar a tratar hoje sobre um grupo de plantas chamado de espermatófitas. Bom, as espermatófitas são também chamadas de plantas com sementes e atualmente existem dois grupos, as gimnospermas e as angiospermas. Bom, antes de tudo, eu gostaria que vocês olhassem para essas duas plantas e pensassem qual é a principal característica que distingue estes dois grupos. Bom, a principal característica diz respeito à proteção conferida ao óvulo, tanto antes quanto depois da fecundação. Isso porque as angiospermas, elas possuem as sementes contidas dentro de uma estrutura chamada de ovário. Já as gimnospermas, nas gimnospermas as sementes estão nuas, ou seja, elas não possuem uma proteção dessa estrutura chamada de ovário. Bom, o grupo das espermatófitas é o grupo de plantas mais diversificado de plantas vasculares atuais. Elas contam com aproximadamente 93% de espécies vegetais e atualmente contam com 5 linhagens de plantas com sementes. Eu digo atualmente porque existem muitos grupos de plantas com sementes já extintos. Bom, um deles são as angiospermas e 4 grupos de plantas gimnospermas. As coníferas, as cicadales, as ginkgo e as gnetophytas. Apesar de que essa classificação ainda é um pouco confusa e eu vou tratar sobre isso um pouquinho mais para frente. Bom, antes eu quero que vocês vejam aqui quais são as principais características que sustentam a monofilia deste grupo. Bom, todas as espermatófitas, elas obviamente possuem sementes, que é a característica que dá o nome ao grupo, mas além disso, essas plantas também possuem um padrão de ramificação axilar, em contraste com o padrão de ramificação dicotômico das outras plantas que foram vistas até agora. E além disso, essas plantas elas possuem produção de lenho, mesmo que ancestralmente. Ancestralmente por quê? Porque obviamente que uma gramínea não vai produzir lenho, porém o seu ancestral produzia. Então, todas as espermatófitas compartilham essa característica, elas produziam lenho através de um xilema secundário. Bom, aqui na base da nossa árvore a gente consegue ver esses dois grupos, que são grupos já extintos de plantas chamadas samambaias com sementes. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo neles agora. Bom, então vamos tratar sobre a evolução das espermatófitas. Bom, a gente consegue ver aqui os nossos 5 grupos de espermatófitas atuais viventes, e aqui na base a gente consegue observar esse grupo chamado de progimnospermas, que é um grupo que viveu aqui no período devoniano. E outro grupo muito importante que a gente vai tratar é o grupo de samambaias com sementes, ou seed ferns. Ambos esses grupos são parafiléticos. E, bom, as progimnospermas, então, vamos tratar um pouquinho sobre elas antes. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre esse fóssil aqui, as Archaeopteris, porque ele é um fóssil muito famoso, porque tem uma história bem singular. Existia um fóssil dessa Archaeopteris que era um fóssil da folha dele, e acreditava-se que era uma samambaia, porque era uma folha muito semelhante à das samambaias e com reprodução através de esporos. Além disso, tinha esse outro fóssil aqui dessa planta que possuía um caule muito semelhante ao das coníferas atuais, com traqueídeos e pontuações areoladas. Posteriormente, descobriu-se que esse fóssil aqui pertencia a essa planta aqui, ou seja, era uma planta com uma anatomia
de caule semelhante à das coníferas, com produção de lenho e crescimento secundário, porém com uma folha e reprodução semelhante à das pteridófitas. Bom, essa planta também ela era heterosporada e representa então um estágio intermediário na evolução das plantas terrestres. Bom, uma característica dessa planta é que ela combina características de pteridófitas e de gimnospermas e lança uma luz significativa na origem das gimnospermas, principalmente no que diz respeito à origem do crescimento secundário. Então, o xilema secundário das gimnospermas vivas claramente evoluiu das progimnospermas. Bom, aqui a gente tem só uma representação de uma espécie de Archaeopteris e pra gente observar aqui, deixa eu colocar aqui para cima, os ramos dessa planta com as suas folhas férteis e estéreis. E aqui a sua heterosporia com os micrósporos e os megásporos. Bom, já as samambaias com sementes, este grupo também chamado de pteridospermas, e aqui a gente já começa a tratar das espermatófitas. Isso porque essas plantas elas já possuíam um tipo primitivo de sementes. Bom, as samambaias com sementes elas surgiram aqui no final do Devoniano, a partir do grupo parafilético das progimnospermas. E esse termo de samambaias com sementes ele é aplicado a uma ampla variedade de plantas que possuíam sementes. Elas tinham uma folhagem e uma aparência semelhante às samambaias com um tipo primitivo de semente. Essas sementes elas estavam presas às folhas pinnatífidas e sabe-se hoje que este grupo ele é um grupo parafilético. Antes acreditava-se que era um grupo monofilético, porém é um grupo muito heterogêneo. E essas plantas elas não são relacionadas entre si, além da característica de possuírem sementes e possuírem essas folhas semelhantes às samambaias. Bom, atualmente são descritas 4 ordens para esse grupo de plantas e todas essas ordens já são extintas. Não existe nenhuma samambaia com semente vivente atualmente. Bom, aqui a gente consegue observar como que eram as sementes deste grupo. A gente já vai entrar aqui no caso o óvulo, né? A gente já vai entrar em detalhes sobre o que é um óvulo e quais são as estruturas do óvulo. Porém aqui a gente já consegue observar algumas características dos óvulos propriamente ditos, né? Que eles já possuíam essa cúpula, que a gente vai ver depois o que é certinho, mas só para mostrar para vocês, possui aqui o gametófito feminino, cercado aqui por uma membrana, um tegumento e uma estrutura receptora de pólen. Essa aqui é uma outra ordem de samambaias com sementes. Aqui a gente consegue observar, né, a semente presa aqui às folhas. E essa semente aqui dessa espécie, ela não possui essa cúpula que a gente viu aqui, porém possuía também o tegumento, a micrópila, possuía aqui uma câmara polínica. E bom, aqui para a gente observar um pouco sobre o registro fóssil dessas samambaias com sementes e como elas eram realmente muito semelhantes às samambaias, né? A anatomia foliar delas. E aqui para a gente observar como é que essas sementes estavam presas às folhas. Ó, aqui a gente consegue ver no fóssilzinho as sementes presas às folhas. Aqui, e como é uma ilustração, né, de como que provavelmente era isso. Bem diferente, né? Bem legal. Bom, aqui nessa filogenia, ela retrata apenas grupos fósseis, tá? Não existe nenhum grupo aqui que é vivente. E é um estudo que acabou de sair, bem recente, se vocês quiserem ver, dar uma olhada
Ali no final da apresentação vai estar a referência dele e é um estudo bem interessante. E eles trazem então aqui essa filogenia e a gente consegue observar aqui em amarelinho o grupo das progimnospermas e em verde o grupo das samambaias com sementes. E a gente consegue observar o quê? Que a clara parafilia das progimnospermas, certo? Porque aqui, ó, no meio das progimnospermas surge aqui as samambaias com sementes. Então, uma característica que esse grupo aqui compartilha, então, é o crescimento secundário, né? Que a gente já comentou. E, bom, aqui então surge a heterosporia e no grupo das samambaias com sementes surge aqui as sementes e a monomegasporia, que é a presença de um único megásporo funcional. E é uma característica bem interessante e mais pra frente a gente vai conversar um pouquinho mais aprofundado sobre isso. Mas primeiro vamos observar aqui como que a gente consegue ver que tanto as samambaias com sementes quanto as progimnospermas heterosporadas surgiram de progimnospermas homosporadas. Então, a heterosporia e a produção de lenho precedem a evolução da semente, né? Tanto a heterosporia, as plantas com sementes e as progimnospermas heterosporadas descendem das progimnospermas homosporadas, e tanto a heterosporia quanto a produção de lenho precedem a evolução da semente. Bom, pessoal, eu trouxe essa imagem novamente aqui, porque agora que a gente já viu quem são as progimnospermas e quem são as samambaias com sementes, a gente consegue observar com um pouco mais de clareza a relação entre as espermatófitas. Bom, aqui a gente tem os 4 grupos de gimnospermas viventes atualmente. E o grupo das gimnospermas atuais são monofiléticos, assim como as angiospermas. As angiospermas também formam um grupo monofilético. Porém, quando a gente inclui o grupo das samambaias com sementes, esse grupo vira um grupo parafilético. Então, a gente vai ver no próximo slide. Eu tenho vou mostrar para vocês uma filogenia que a gente consegue ver isso com um pouquinho mais de clareza. Porém, o grupo das gimnospermas atuais são um grupo monofilético, assim como as angiospermas também formam um grupo monofilético. Bom, não existe nenhum grupo vivente que esteja relacionado às angiospermas, porém acredita-se que elas possuam uma relação com esses 2 grupos aqui de samambaias com sementes. Além disso, a gente consegue observar que as relações precisas entre os grupos de gimnospermas são desconhecidas, assim como qual é o ancestral, né, das angiospermas. A gente consegue ver também que as Cicadopsida possuem um registro fóssil que liga elas às samambaias com sementes, porque eles compartilham a característica das sementes com simetria radial. Aqui, as Chordatalis originaram as coníferas e as Gneto, e apesar desses 2 grupos possuírem aqui um ancestral em comum, elas já divergiram há muitos anos e possuem características extremamente diferentes. Assim como todos os grupos de gimnospermas, eles já divergiram há muitos milhões de anos atrás e vem evoluindo então de maneira independente cada um desses grupos e possuem características muito diferentes entre eles, apesar de que todos eles compartilham a característica das sementes nuas. Bom, aqui a gente consegue observar então a monofilia das angiospermas e a monofilia das gimnospermas, né? A partir desse ramo aqui a gente consegue observar que as gimnospermas são um grupo monofilético. Porém, olha aqui, quando a gente inclui na árvore as samambaias com sementes, eles formam um grupo parafilético, tá vendo? Lembram também que lá no começo da apresentação eu falei para vocês que a classificação atual das gimnospermas era um pouco confusa?
Isso porque, olha aqui onde está a Pinnace. Ela está aqui, ó, num grupo irmão das Guinetales, separada das outras coníferas. Então, por isso que as coníferas, do jeito que a gente chama atualmente, são um grupo de plantas parafilético. Bom, pessoal, eu vou dar uma pausa por aqui. Qualquer dúvida, por favor, me escrevam e a gente se vê daqui a pouco.